Pessoal, a próxima nomeação ao governo federal vai dar o que falar. Falemos então de política nacional. Isso porque o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, deve finalmente ganhar um cargo no governo federal e pode ser anunciado até no máximo amanhã cedo como ministro da Secretaria-Geral da Presidência. É por aí? Confere, meu caro Mano Ferreira. Exatamente, Marinho. Essa é a expectativa em Brasília. Guilherme Boulos pode se tornar o novo ministro do governo Lula, um ministro do PSOL. Todos conhecem bem a figura, no mínimo polêmica, mas também contundente e representativa de uma parcela importante do eleitorado mais fiel ao presidente Lula, o que mostra, na prática, uma inflexão que consolida, na minha leitura, a nova narrativa do governo Lula, de insistir numa retórica de nós contra eles, de ricos contra pobres, de luta de classes, enfim, uma inflexão que faz com que o governo Lula se torne ainda mais de esquerda. Agora, um cargo-chave, para dizer o mínimo, ali na interlocução com toda a burocracia, com todos os movimentos sociais, e não deixa de ser uma sinalização para outros setores aí do petismo que estão um pouquinho ressabiados, né, Dias Peixoto? Exato. A realidade, André, é que essa indicação também é para dialogar mais com a militância dos movimentos sociais em um momento que o Mano leu muito bem, seria a narrativa, mais uma vez, do nós contra eles. Vimos isso recentemente, até mesmo no discurso do presidente Lula, ali para os estudantes, falando contra os ricos, criando uma dicotomia entre o estudante e a Faria Lima. Então, a lógica de trazer Guilherme Boulos é inflar mais esse sentimento. E também, quem sabe, Lula percebeu que está faltando lideranças à esquerda, mais jovens, que tenham, assim, uma certa cadência em relação a movimentos sociais, internet, e muita gente diz que ele vê e que ele quer agora, no auge dos seus quase 80 anos, criar e dar voz para novas lideranças. A novidade é essa figurinha carimbada, Guilherme Boulos. O fato é que o Guilherme Boulos tem grandes chances de ser, de fato, nomeado, confirmado, até porque, para ser ministro, não é necessário participar de eleições. Caso contrário, se fosse para um segundo turno, eu tenho sérias dúvidas se ele realmente conseguiria se tornar ministro. Maria de Carli, gracejos à parte, não resistir? Sua expectativa com essa nomeação polêmica, para dizer o mínimo? Pois é, Marinho, eu vou pegar carona com o que você disse. O Boulos finalmente vai realizar o sonho dele de assumir um cargo no executivo. Olha aí que demais. Acredite nos seus sonhos. Acredite nos seus sonhos. Esse é o ditado para vocês hoje, começando essa semana. Agradeço muito. Vocês estão falando para mim aqui agora. Que bom, muito. Boulos. Que bom que você está feliz. Uma casa própria. Os humilhados serão exaltados. Uma casa própria em forma de ministério, disse aqui o meu grande mano. Mas aqui só queria destacar duas coisas importantes. Isso também mostra a dedicação do presidente Lula de querer reafirmar seus laços com os sindicatos. Lembrando aqui um aspecto interessante da esquerda nos últimos anos, que perdeu muito a sua capacidade de mobilização, retomando agora com essa narrativa do eu contra eles, dos pobres versus os ricos, e com a PEC da blindagem, que foi majoritariamente organizada pela esquerda. Então, esse aceno aí de colocar o Boulos nesse cargo também é uma tentativa de retomar a mobilização que os sindicatos foram os responsáveis por muito tempo no histórico da esquerda. E lembrando aqui, né, também pode ser um aceno ali de garantir o apoio do PSOL, que tem 12 deputados, num ano eleitoral que se aproxima, e o Boulos, podendo ou não aí ser um candidato a governo, quem sabe, não sabemos. Pode também ser um aceno para isso. David de Tarso, a decisão parece que já estava tomando há um bom tempo, mas vale lembrar que o Márcio Macedo, né, que está à frente dessa pasta atualmente, da Secretaria-Geral da Presidência, deve ser realocado para outro cargo no governo ou integrar o próprio PT, né, a dirigência do PT, onde ele, inclusive, já foi tesoureiro, né, que fique claro. Agora, a expectativa é da nomeação ser, de fato, confirmada, chancelada até amanhã, antes da viagem do presidente rumo à Ásia. E, olha, também a expectativa da confirmação do nome de Jorge Messias como indicado para substituir Luiz Roberto Barroso no Supremo. Vai dar o que falar, fortes emoções nas próximas horas e dias em Brasília, David? Exatamente, e obviamente, né, que foi aí uma decisão
acertada para que atraia, como os meus pares já disseram aqui, esses movimentos sociais, porque o Guilherme Boulos, durante a campanha eleitoral ao pleito aqui de São Paulo, ele dialoga muito bem com esse público e até mesmo ele tem falas muito parecidas. Só que a gente deve se lembrar também que o próprio presidente Lula, quando tiveram os eventos do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, foram eventos flopados, justamente por causa dessa perda do governo em relação ao diálogo, né, que é estabelecido com essas classes, essas entidades. Então, o Guilherme Boulos vem para reforçar esse cenário e muito provavelmente também vai fazer essa ponte para que o governo restabeleça essa imagem. Não acredito que ele vá se colocar como candidato mais uma vez, porque realmente nas pesquisas ele não tem se saído bem, tanto ao governo como também a possibilidade ao próprio Executivo Federal, mas é uma forma do governo, então, trazer esse público novamente. E contrariando também a lógica, né, a expectativa de muitas pessoas, até abaixo assinados que estão sendo feitos, em relação à nomeação do nome, né, do Supremo Tribunal Federal, em relação ao Jorge Messias, porque a expectativa é que fosse uma mulher. O governo sempre acenou para isso, que ia dar mais possibilidades, só que a gente vê que isso, de fato, tende a não acontecer. Não, e inclusive Claro. Não, inclusive nessa pauta existe também uma outra questão, né? A escolha por mais um homem num cargo de poder em detrimento de uma mulher. Um homem desconstrução. Mas é um homem desconstrução. Mas aí fica a pergunta, por que não a Erika Hilton no lugar do Guilherme Boulos? Sendo que ela tá tendo um impacto nas redes sociais e com os movimentos sociais que é maior do próprio Guilherme Boulos. Mas então, assim, eu acho que vocês pensaram o que eu pensei aí, mas gente, não vou falar. É o seguinte, eu acho que a Jessie tá coberta de razão. É sempre assim, gente. Nós somos, nesse cargo de advocacia, somos maiores em número de advogadas, as mulheres são a maioria em advocacia, mas nos cargos mais altos, minoria. É sempre assim. Então, é o retrato. Eu acho que o Lula tá muito otimista que ano que vem, se ele for reeleito, ele tá apostando nisso, ele vai poder nomear outros nomes. E aí eu acho que ele tá guardando a vaga da mulher pro ano que vem. Então, ele deve estar otimista a esse ponto, entendeu, Jess? Mas aqui, vai abrir, lembrando o Guilherme Boulos indo pro ministério, o partido que vai ficar com a suplência é o partido ali do Guilherme Boulos, que é o PSOL. Então, assim, essa reconfiguração do atual ministro também é muito importante para o próprio PT, que vê essa base dos movimentos sociais migrando para outros partidos. Meus amigos, jogada petista clássica, aliados comemorando, oposição chiando, enfim, Boulos ministro. É o que a gente vai estar assistindo nos próximos capítulos. E deve vir projeto populista por aí. É isso aí.